sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um excelente, ótimo vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Veja com quem eu estou aqui hoje, o nosso amigo Francis Flávios Farago. Nosso amigo Francis, do canal Multiversal Flaviana. Ó, se inscreva no canal Multiversal Flaviana, é uma obrigação que você tem lá. Ó, também tem o canal do Scania, Ave Roma, onde a teoria do Jesus Flaviano, Jesus Romano, eles exploram até as máximas possibilidades. Excelentes canais. Estamos aqui no Multiversal Flaviana, aonde o Francis vai levantar um ponto muito interessante acerca de, olha só, olha a questão. Os judeus foram, de fato, os primeiros cristãos. Olha só, olha a pergunta. Ó, os judeus, de fato, foram os primeiros cristãos? Os primeiros cristãos eram judeus de fato? Judeus helenizados, judeus sectários, judeus de outras correntes. Quais são as fontes históricas, arqueológicas que nós temos acerca disso? Somente os evangelhos, somente os livros das epístolas paulinas ou Atos dos Apóstolos é que traz essa questão? Ou nós temos cultura material extrabíblica que fala acerca desse ponto? Aperta o cinto, porque você vai decolar aqui com a Multiversal Flaviana acerca desta questão. Bom, são mais de 1000 vídeos produzidos no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Estamos aqui nos reacts, mas tem muita produção VOB aqui, original, para você maratonar, porque são mais de 1000 vídeos, tá bom? Ó, tem o plano de apoio nosso aqui de assinatura iniciado, Ilustres da Ordem e Grãos Mestres da Ordem, que tá rolando um curso fenomenal para eles aí, tá bom? Então tem acesso a toda a minha biblioteca, a todos os meus livros, por apenas R$ 4,99. Tá ótimo para vocês? Para mim tá bom. Tem uma galera aí, mais de 100 pessoas felicíssimas com isso também. Então vamos embora, vamos lá, vamos ouvir aqui o Francis. Vocês já sabem como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Vamos embora então. Vamos, Francis, fala com a gente aí, vai. Percebe que não faz sentido quando o pessoal diz, não, mas olha, os judeus cristãos, eles eram helenistas, da diáspora. Ué, Filo de Alexandria, ele vai fazer alegoria. Só que veja o que ele diz aqui para nós. As leis de Moisés não podem ser mudadas. E aí? O que a gente faz com os cristãos judeus helenistas, então? O que a gente faz? Vocês percebem que esse argumento, como o Scania sempre diz, é pífio. Pífio. Você aí que está aí assistindo aí, você que usa esse argumento que os primeiros cristãos judeus eram helenistas da diáspora, que esses sim não tinham problema com a lei de Moisés, eles eram flexíveis. Me explica aí o nosso amigo Filo de Alexandria aí, por que ele não era flexível? Você pode explicar para mim? Então, vocês percebem que existe uma diferença entre o verdadeiro judeu e o judeu cristão, que é fictício? Veja. Uma coisa que nós devemos destacar, não estou discordando do Francis, não, jamais. Mas é no sentido de que Philon, ele é o precursor de algo próprio, né? A sua filosofia mosaica, o seu método, né, alegorese. Ele tinha discípulos, né, no Egito, judeus que eram seus discípulos. E Philon está inaugurando, né, ali aquilo que vai ser utilizado pelos pais da igreja
como a maneira de interpretar o Antigo Testamento, né? Os pais da igreja estão fortemente ali do segundo, terceiro século, fortemente baseados na metodologia de interpretação da lei mosaica de Fílon de Alexandria, inclusive da compreensão do Logos e por aí vai, levando isso para a questão de Cristo. Então, mas lembrando, Fílon, claro, não era cristão, e Fílon tinha, sim, as suas percepções que não necessariamente vão de encontro ao que nós chamaremos de cristianismo. Estou dizendo que houve uma transposição, uma apropriação de metodologia, de informações, por parte dos pais da igreja, para desenvolverem, né, o pensamento cristão ali no segundo e terceiro século. Para Paulo, as leis de Moisés é esterco. Para Filo de Alexandria, um judeu helenista, as leis de Moisés eram as mais importantes e não podiam ser mudadas. Nem naquele momento que ele está escrevendo, nem no futuro. Perfeito. Aí, como você imagina esse grupo de cristãos judeus ali convivendo com o restante? Aí eles é sempre aquela história, não, mas olha, tinha várias facções. Tinha os zelotes, os saduceus, os fariseus, os essênios, né? Que eram, eles dizem que eram os cristãos. Herodianos, sicários e por aí vai. E eu pergunto para vocês, veja, os judeus cristãos, eles eram contra as leis de Moisés, circuncisão, sacrifícios. E para eles, Deus tinha um parceiro. Agora, tinha um filho. Veja, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, lá Isaías, ele diz, ó, não existe, Deus dizendo, né, olha, eu sou único e não existe outro além de mim. Você vai para o manuscrito do Mar Morto, só existe um Deus. Quando você vai para o Talmud, só existe um Deus. Aí quando você vai para os textos... Não, nos manuscritos do Mar Morto, fazendo um pequeno ajuste, né, na fala do Francis, porque a gente está ali, às vezes ao vivo, não lembra. Mas nos manuscritos do Mar Morto tem sim o Filho de Deus. Tem o Filho de Deus, sim. Tem até um pergaminho em que a academia deu o nome desse fragmento de pergaminho do Filho de Deus. Deixa eu ver se eu encontro aqui para eu mostrar para vocês. É uma produção original também do VOB aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês, que agora estamos aqui, ó, no ato aqui. Olha aqui, já encontrei, vou mostrar aqui para vocês, ó. Está aqui, ó, pergaminho do Filho de Deus. Nós produzimos esse vídeo aqui, tá vendo aqui, ó, pergaminho do Filho de Deus. Pergaminho do Filho de Deus, aí porque eu botei, né, a farsa dos youtubers cristãos, o manuscrito não fala de Jesus. Porque apesar de ser o pergaminho do Filho de Deus, o que os youtubers estavam fazendo aí? Dizendo que os essênios estavam falando de Jesus. Aí não, né? Não, os essênios não estão falando de Jesus. Aí não dá. É esse vídeo aqui, ó. Tá? Esse vídeo aqui é uma produção original VOB, tá bom? Aqui, ó, esse aqui, esse primeiro aqui. Aqui, ó, pergaminho do Filho de Deus. Então, sim, nós temos pergaminhos em Qumran que vai falar sobre a questão. Inclusive, também eu botei o Filho de Deus nos essênios também. Isso é um corte que eu falei isso lá na live da Érica também. E um outro conteúdo interessante é o livro de Enoque, né, encontrado na Caverna 4 de Qumran, né, traduzido ali pelo acadêmico J.T. Melek, em que também será tratado esse tema no livro de Enoque. Tem lá o Messias lá, Filho de Deus também. Então eu botei esse vídeo aqui, uma produção VOB também, ó, produção VOB, o Messias antes de Jesus do Novo Testamento, né, aqui um outro aqui, ó, Messias dos essênios, tá bom? Então, aqui, ó, missão e vida do Messias, o Jesus dos essênios, missão e vida do Messias dos pergaminhos do Mar Morto, que tudo isso aqui eu tô lendo o fragmento. No caso aqui, ó, pergaminho essênio 4Q541. Então eu dou a fonte de onde eu estou apoiando a minha leitura. Então aqui também, ó, eu fiz uma live falando sobre isso, onde eu li diversos textos de Qumran,
textos de Enoque, então, onde também eu trabalho a questão do Cristo romano aqui também, né, que dá o respaldo para a teoria flaviana, porque em determinado tempo, na minha tese, que eu estou sempre aqui trazendo para vocês acerca desse pensamento, as amálgamas históricas, as amálgamas com diversas questões. Então aqui, ó, Messias no livro de Enoque antes de Jesus. Então, toda essa questão, eu trabalho aqui, sim, tem o pergaminho do Filho de Deus, tá? Que eu mostrei aí para vocês. Então, essa temática de Deus ter um filho, ela é trabalhada nos essênios, ela é trabalhada no livro de Enoque, e o livro de Daniel também traz um paralelo com o ciclo de Baal, né? Daniel capítulo 7, especificamente ali até o versículo 14, Daniel 7 até o versículo 14. Você tem paralelos ali com o ciclo de Baal, que aquele filho do homem que vai aparecer é um filho de Deus, porque é um paralelo do ciclo de Baal. Eu abro o ciclo de Baal, eu abro Daniel 7 e eu mostro os paralelos, né? Aquele filho do homem ali que é apresentado, que seu reino será eterno e não vai ter fim, é Baal, porque diz a mesma coisa. Seu domínio é eterno, seu reino não terá fim. Está exatamente a mesma coisa no ciclo de Baal, tá bom? Então, um pequeno ajuste na fala do Francis, porque sim, na literatura pseudepígrafa, apócrifa, nos manuscritos do Mar Morto, já é tratada essa questão de Deus ter um filho, tá bom? Do Novo Testamento, do judeu. É o que a academia até vai chamar de o Messias Celeste. Que sim, aí já é influência, que eu já tratei aqui no canal também, do zoroastrismo, né? Aí já é influência zoroastriana no pensamento judaico, porque essa ideia, o Francis está correto, ela não existia entre judeus, de Deus ter um filho, isso não existia. Isso não existe no Talmud, não existe. Existe em ramos específicos ali, sectários, né, que carregam essa crença, porque já vem de uma influência persa, né, o saoxiante, né, nascido da Virgem, como está na tradição zoroastriana. Os cristãos, pá! Assim, num passe de mágica, Deus agora tem um filho que mora com ele desde o início. Como que eles encaixaram isso? Né? E o problema é justamente como um grupo, e não é um grupo pequeno, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Você tinha lá, em um dia, surgiram 3.000 judeus cristãos. Depois pulou para 5.000. Mais do que o grupo de essênios. Como é possível um grupo de 5.000 judeus cristãos que acreditavam que Deus agora tinha um filho e morava com ele? Que eram contra a circuncisão, eram contra as leis de Moisés e contra o sacrifício. Aí eu pergunto, como é possível Joséfo nunca ter falado sobre esses caras? Não, Francis, mas ele falou lá no Antiguidade Judaicas, livro 18, Francis. Ele está falando lá do grupo de cristãos que estava vivo na época dele. Mas é só aquilo ali. Por que Joséfo não falou assim, olha, existem 5.000 judeus cristãos que surgiram do nada e agora estão dizendo que Deus, o nosso Deus, tem um filho. E que eles são contra a circuncisão, são contra as leis do nosso maior legislador, são contra. 5.000, não é, eu não estou falando de 5, 50, eu estou falando de 5.000 judeus cristãos. Uma outra coisa, observação interessante que o Francis está falando aí, hoje, né, diversos estudiosos, acadêmicos até, vão defender que aquilo que ocorre na Bíblia, de que a tribo dos cristãos, ou era a tribo dos nazarenos, eram os nazarenos, na verdade que vem dos Notzrim, que esses nazarenos, né, eles já existiam antes do cristianismo, que foram associados ao cristianismo. Era um movimento messiânico que já existia no século II, antes de Jesus. Os Notzrim, isso sim é registrado no Talmud, na história judaica, esse movimento messiânico, que era sim um movimento sectário, um movimento de cunho mais místico e esotérico, de evocação da presença messiânica, mas também nós não temos, a princípio, tantos materiais acerca disso, e eu penso até que a Bíblia está se associando a esse movimento quando fala isso.
O escritor que controla a narrativa, na verdade, ele quer fazer essa associação. Temos indícios disso ali no Atos 13, né? Quando, por exemplo, vai associar algumas figuras como Manahem, e o Manahem, que seria até o histórico que conviveu com Herodes, tenta se associá-los ali ao início do cristianismo, aos primeiros mestres e doutores, que todos ali, na verdade, tinham função de liderança, né, sectária ao seu tempo. Então a observação do Franz é interessante, porque a única fonte que temos de fato são os textos bíblicos, e se nós formos tentar entender que o cristianismo que está surgindo é um cristianismo paulino, que é errado, que é algo anacrônico, porque Paulo está escrevendo para tentar ajustar essa crença de fora a lei mosaica, não serve para nada. Então os primeiros cristãos obedeciam aos costumes, obedeciam às leis, obedeciam à tradição. Mas isso, é claro, são apenas argumentos, porque de fato nós não temos evidências suficientes além da Bíblia para falar desses primeiros cristãos judeus. Teriam que ser por causa do Jesus histórico, da academia, que viveu na Palestina, e aí, vivendo na Palestina, seus primeiros seguidores teriam que ser judeus, os primeiros cristãos teriam que ser judeus. Mas quando você vai cavar para saber, de fato, evidências acerca disso, fica complexo. O argumento do Franz não está errado. Há uma complexidade com material extrabíblico acerca disso. Mas, Francis, onde está isso? Em Atos dos Apóstolos. Vocês querem saber de onde os historiadores tiram a ideia de que existiu judeus cristãos? De onde eles tiram essa ideia? Das cartas de Paulo de Atos. Fala para mim, pessoal. Atos fala disso, né? Atos ali vai falar do concílio Então, de Jerusalém. Atos dos Apóstolos, eu sei que eles sempre usam. Eles sempre vão usar isso daí para dizer que os cristãos surgiram ali. E no livro de Coríntios também, né? Cita que Paulo foi a uma sinagoga, né? E disputar ali. Você tem também Atos, que vai tratar da questão da Antioquia e por aí vai. Antioquia. Eu não lembro de ter lido alguma carta de Paulo dizendo, porque ele está sempre se referindo a. Sim, mas qual das cartas autênticas? Porque as cartas de Paulo é sempre para os gentios. Os gentios de Tessalônica, os gentios de Filipos. E uma coisa curiosa que o Francis está falando aqui que é interessante, que eu estou lembrando aqui agora, que aqui o meu react é espontâneo, é que se você ler com atenção a carta aos Coríntios, Paulo vai à sinagoga ali, tem um certo descontentamento e se volta para os gentios. É muito interessante isso também. Claro, tudo é um controle da narrativa ali, de acordo com o escritor. Mas é interessante isso. O gentio de Roma, as cartas dele nunca são para judeus. Então eu queria saber qual carta você está falando, porque Atos, sim. Atos é usado pelos historiadores para dizer que... Bom, enfim, depois você me fala aí qual carta dele aí que eu quero ler aqui. Então vamos continuar lá. Então veja que o primeiro problema que a gente tem já é essa problemática de você ter judeus contra as leis de Moisés e judeus, a maioria, veja, zelotes, os essênios, saduceus, fariseus, eles tinham suas divergências, mas todos, sem exceção, acreditavam em um Deus, faziam sacrifícios, era a favor das leis de Moisés, da circuncisão. O único grupo que era contra tudo isso e incluiu mais um Deus ali, mais um parceiro, são os cristãos. Então, veja, a gente já começa com um problema aqui. Um grupo de 3 mil, depois vai para 5 mil judeus cristãos que são contra tudo isso e ainda inclui um parceiro, que não existia isso. Não existia no Antigo Testamento, não existia no manuscrito Mar Morto e não existia no Talmud. Um Deus com um filho. Ah, mas Francis, mas você já falou aí que o Filo, por exemplo, vai dizer que o Isaac era filho de Deus. Sansão era filho de Deus, sim. Só que é um filho que ele faz o filho e ó, né? É aquele pai desnaturado. Exatamente o que os deuses gregos faziam. Zeus fazia o filho lá nas virgens lá e carpia o trecho.
o Deus dos judeus também fez a mesma coisa. Filho de Alexandria vai trazer essa ideia. Quando você olha a história de Sansão, é a mesma história. Só que veja, ele faz e deixa para lá. Agora, a ideia de Deus ter um filho junto com ele lá, não existe isso no judaísmo. Então, esse é o maior problema que eu, até hoje, eu nunca vi um historiador, um teólogo explicar de onde que esses judeus tiraram essa ideia. Ah, outra coisa, lembrei que também as disputas em sinagogas são do livro de Atos dos Apóstolos, né? Em Tessalônica tinha sinagoga, de acordo com Atos dos Apóstolos, Atenas e por aí vai. E, volto a dizer, né, para o amigo Franz aqui, a ideia de um filho de Deus, ela existia sim nos manuscritos do Mar Morto, existia sim no primeiro livro de Enoque, e é uma ideia que vem da tradição persa, já os judeus influenciados no pós-exílio. De acrescentar um filho lá no céu, lá, desde o início lá no Antigo Testamento? Não tem. Não Manuscrito do Mar Morto? Não. Tem. Não tem no Antigo Testamento. Manuscrito do Mar Morto? Tem. Nós vimos aqui que tem. Vou, inclusive, dar aqui, né, a referência mais uma vez aqui. Ó. Manuscrito do Mar Morto tem sim. Tem o chamado Pergaminho do Filho de Deus, fora outros pergaminhos, né, que a gente leu aqui, que sim fala dessa questão, tá bom? Então aqui, ó, esse aqui, ó, Pergaminho do Filho de Deus. Esse pergaminho aqui é o 4Q 246. 4Q 246, tá? Então seria aqui a questão de que Deus tem um filho. Então isso realmente não existe essa tradição no Antigo Testamento. Isso não existe. O Francis, ele está correto nesta observação. Não existe esta tradição no Antigo Testamento. Não existe isso de filho de Deus. Ah, o Salmo 2. Não, o Salmo 2 não está dizendo ali de nenhum Messias, tá bom? Celeste, vindo do alto. Nada disso. Salmo 2 não está falando acerca disso. De onde eles vêm com isso? Tradição persa. Saoxiante, Messias, o enviado, filho espiritual de Zaratustra, filho de Ahura Mazda, nascido da Virgem em um lago. Isso vem da tradição persa, dos mitos persas, que aí vai para o mazdaísmo, vai para o zoroastrismo e vai parar na literatura avéstica. Beleza? É dali que vem esta ideia, é daí que vem, tá bom? Então, deixando claro que sim, os manuscritos do Mar Morto tratam dessa questão. Pergaminho 4Q 246. Então, só fazendo essa pequena correção na fala do Francis, que eu falo, né? A gente está ali ao vivo, às vezes é muita coisa para falar, para lembrar, e uma outra coisa, às vezes, passa batido. Talmud? Não. Não. Só tem nos textos do Novo Testamento que não são judaicos. Vamos continuar aqui. Joséfo vai continuar falando também das leis de Moisés. Ele diz o seguinte no livro 2. Mas então, quanto às duas outras ordens mencionadas a princípio, os fariseus são aqueles que são mais habilidosos na explicação exata de suas leis e introduzem a primeira seita. Ou seja, seguem as leis restritas. Aí ele vai falar aqui no Antiguidades, livro 20, vai dizer o seguinte. Agora, quando essa devastação estava acontecendo, dos soldados aprendeu as leis de Moisés, que estava em uma daquelas aldeias, e a trouxe diante dos olhos de todos os presentes, e rasgou-as em pedaços. E isso foi feito com linguagem reprovadora e muita ousadia. De quais coisas, quando os judaicos, ouviram falar, eles correram juntos, e isso em grande número, e desceram a Cesareia, onde Cumanos estava, e imploraram que ele se vingasse. Não eles mesmos, mas o próprio Deus, cujas leis haviam sido afrontadas. As leis de Moisés, que o Paulinho da Pamonha diz que era esterco. Então veja, os judeus cristãos aqui estariam cagando para isso aqui. Cagando e andando. E até ajudar a fazer isso.
Os essênios, olha só os essênios aqui. Joséfo Guerra. Isso se de fato os primeiros cristãos fossem de tradição paulina, que na minha percepção não tinham como ser. Porque Paulo está escrevendo, seja no século I, no século II, aonde queiram, ele está escrevendo. Então, se ele está ditando a regra do jogo, se ele está dizendo o que tem que ser feito, ou reforçando o que aparentemente ele disse anteriormente, quer dizer que esse pensamento não está consolidado e está direcionado a pontos específicos ali daquela região asiática, daquela região do Oriente, do Antigo Oriente Próximo, o Oriente, por aí vai. Então, é esse ponto que a gente tem que lembrar. Não quer dizer que Paulo tinha alguma autoridade ou que ele estava sendo seguido. Inclusive, eu tenho uma opinião muito peculiar sobre esse paulinismo, que é uma coisa construída também. Também é uma coisa construída. Guerra de Judeus, livro 2. O que eles mais honram depois do próprio Deus é o nome de seu legislador, a quem, se alguém blasfemar, é punido com pena de morte. Perfeito. Esses são os essênios. Mas, Francis, os essênios não eram os cristãos? Para mim, não. Isso aí é para os estudiosos. Para mim, não. Inclusive, eu vou trabalhar essa questão lá no professor Carlos Alexandre Costa, nesse canal, das origens do cristianismo, né, vindo dessa tradição essênica. Nós vamos fazer um ponto de partida onde tudo isso, nós vamos ver as similaridades. Porque a gente tem que ver as similaridades, né? Quando a gente pega o critério de similaridade, o que um cria, o que um outro diz crer, né? Quem antes dizia o quê? E depois, e nós começamos a encontrar muitos paralelos, seria uma conclusão inevitável de que há uma migração, né, do essênismo por parte de alguns para o cristianismo. E assim como havia dos fariseus, e assim como também pode ter existido dos saduceus, dos próprios zelotas e dos sicários também, porque é uma nova crença, uma crença pop, seja no século I ou no século II, ela está ali fervescendo, está vindo bombando. Fora que tem os ebionitas, tem tantas outras coisas de seitas ali, né, que também estão ganhando adeptos, né, estão ali na disputa e são incipientes. Os próprios gnósticos também são incipientes, está tudo ali, ó, final do século I, início do século II, está todo mundo querendo bombar, sobressair uma nova modalidade de crença, do que se acredita. Não tem como nós negarmos que, por exemplo, Marcião, ele existiu e ele teve ali o seu tipo de crença teológica e a gente não tem como negar a existência dele. E que ele teve igreja, que ele era rico e que ele foi da igreja romana. Então nós estamos falando de um personagem que existiu. Está dizendo aqui que os essênios, eles puniam com a morte quem blasfemasse. Falei de Moisés. Francis, mas eu já ouvi um professor aí dizendo que os cristãos aí, eles tinham ensinamentos essênios, Jesus era essênio, Paulo era essênio. É um professor? Ah, tinha diploma na parede? Show. Não tem como Paulo ser essênio, não. Isso aí não bate. Paulo essênio? Não. Paulo essênio, não. Aí, 100% Francis está certo. Não tem como. Isso aí é uma invenção muito boa, né? Paulo essênio. Não, aí não. Aí não tem como. O personagem Paulo está longe de ser o essênio. Inclusive, tem uma coisa interessante. A maioria dos acadêmicos entram em um consenso, por exemplo, de um documento essênio chamado Documento de Damasco. Esse documento de Damasco é quase que unânime em diversos estudiosos, que esse Damasco não seria o lugar, não seria a cidade, a região que tem por nome Damasco, à época, não seria, mas que seria uma alegoria de outras coisas. Aí vários tentam dizer o que poderia ser Damasco. O que é Damasco no documento de Damasco? Vão ter opiniões diferentes.
Damasco é isso, Damasco é aquilo outro. Porém, se Damasco, de fato, se referir ao local Damasco, para onde Paulo estava indo para perseguir pessoas? Qual o caminho que ele estava pegando? Qual direção que ele estava pegando? Qual o rumo que ele estava tomando? Por onde ele iria passar, ou estava passando, ou queria passar, ou queria estar? É exatamente isso. Então, uma coisa se pensa, mas, né, eu vou seguir o baile. O baile diz que no documento de Damasco, Damasco não é Damasco. Então, eu sigo o baile. Eu sigo o baile, mas eu sigo o baile com uma pulga atrás da orelha. E não, Paulo não era essênio. Não era. Os essênios, cristãos, que matavam os outros por causa das leis de Moisés, esses essênios, é isso mesmo? Continuando aqui. Ele vai falar agora no livro 2 aqui. E eles se esforçam ao estudar os escritos antigos. Olha, eles quem? Os essênios. Se esforçam para estudar os escritos antigos e escolhem dentre eles o que é mais para sua vantagem, sua alma e corpo. Então veja. Perfeito. Os essênios não se divergem do saduceus, fariseus e dos zelotes? Sim. Mas quanto à lei de Moisés, quanto aos sacrifícios, eles não faziam sacrifício no templo, já mostrei para vocês. Mas eles faziam sacrifícios, sim. Ó, e outra coisa, né? Essa agora também é complexa. Os essênios faziam sacrifícios. Os essênios têm uma interpretação muito própria destes sacrifícios, né? A gente vê isso claramente, a gente leu aqui os manuscritos do Mar Morto e tem uma questão muito protossimbólica já nisso tudo para os essênios. Lembrando também que diversos textos, Atos dos Apóstolos, Paulo, Evangelho, tem paralelos com literatura essênica, né? A gente mostrou isso aqui, Horóscopo do Messias, com Lucas, né? Lucas 2 ali especificamente, Atos dos Apóstolos, do versículo 2 ao 47, da maneira como os cristãos começaram a viver, aquilo ali era como os essênios viviam. Nós abrimos o texto essênio, botamos do lado ali de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47. Exatamente a mesma coisa. A questão do trato com crianças e por aí vai. A questão do bairro essênio de Jerusalém. Inclusive, nós mostramos aqui, né? Nós fizemos uma live, eu fiz vídeos aqui, de fato foi escavado. Os essênios estavam em Jerusalém. Bairro essênio. Vou botar aqui para vocês. Uma live, né, que eu fiz, né, lendo todo o artigo científico publicado, revisado por pares. Então, o grande arqueólogo escavou, encontrou, baseado em José e outros escritores. Então tá aqui, ó, o bairro essênio em Jerusalém. Eu dei uma aula, eu li o artigo inteiro para vocês. Está aqui, ó, o bairro essênio ali, ó, lá, o estudozinho lá. Botei capim tudo, a morada dos essênios em Jerusalém, baseado em texto de Joséfo, outros textos, arqueologia, tudo escavado, revisado e foi publicado em um dos maiores jornais de arqueologia do mundo, né? Tem esse vídeo aqui também que é excelente que eu fiz, né? A ordem iniciática que Jesus estudou, justamente por causa dos paralelos que existem ali, né? Então, esse vídeo aqui eu recomendo para vocês, tá bom? O bairro essênio de Jerusalém. Vamos curtir aqui, vamos continuar assistindo o ótimo vídeo do Francis. Talmud. Talmud vai dizer o seguinte, Talmud Avodah Zarah 3a. A Gemara retorna à discussão entre Deus e as nações do mundo, cujas reivindicações são rejeitadas com a refutação de que eles quem? Os romanos. Tá? Romanos são quem? Cristãos. Não receberam a Torá porque não cumpriram as 7 mitzvot de Noé que lhes cabiam. Pelo contrário, é isso que os gentios, ou seja, os romanos cristãos, dizem diante do santo bendito seja ele, mestre do universo. Quanto ao povo judeu que aceitou a Torá, olha o que ele diz aqui. Quanto ao povo judeu que aceitou a Torá,
onde está a evidência de que eles cumpriram suas mitzvot? O santo bendito seja ele, diz a eles em resposta: eu testemunharei sobre o povo judeu, não judeu cristão, que eles cumpriram a Torá em sua totalidade. As nações dizem diante dele: mestre do universo, há um pai que possa testemunhar sobre seu filho? Como está escrito: Israel é meu filho, meu primogênito. Cadê Jesus aqui? Visto que Deus é considerado o pai do povo judeu, e ele está desqualificado para testemunhar em favor deles. Deles quem? Os romanos. Muito boa ali a observação do Francis nesse texto talmúdico, porque a exegese mesmo é que o Filho de Deus é o povo de Israel. Essa é a exegese judaica. Filho de Deus é o povo de Israel. O Messias é o povo. Numa leitura muito tradicional, o Messias é o povo. Aí o Messias guerreiro, libertador, ou sofredor, que vão surgindo na tradição, é outra história. No sentido claro, objetivo, direto. Quem é o príncipe, o filho de Deus? É o povo de Israel. O povo judeu, né? A gente fala povo de Israel, mas é o povo judeu. É assim que tradicionalmente se interpreta. Em relação ali à questão de eles, os gentios, os goim, não sei se necessariamente o Talmud vai estar preocupado com romanos e cristãos, porque no período redacional do Talmud, apesar dele falar de tradições, que são tradições tardias, mas os judeus já estavam em muitos outros países, rodando e por aí vai. Não sei se essa era a preocupação central. Eu acho que eles estavam falando de gentios como um todo, e não necessariamente os cristãos ditos, né, cidadãos romanos, até porque romano era só a religião oficial do império. Na verdade, cada um continuava fazendo o que queria fazer, na prática era assim, né? Oficialmente, todo mundo ali, Cristo, amém, império. Isso só vai ser lá no século IV, uma questão de oficialização, né? Lá no século IV, depois de Constantino, já lá com o outro imperador, Teodósio, então já é outra questão. Perceberam aqui? Isso aqui lá está depois de 70. Então, veja, Antigo Testamento, você tem lá, né? Não preciso nem ler para vocês aqui. Eu trouxe Filo de Alexandria dizendo que as leis de Moisés eram reto. Tá? Tinha que seguir a lei de Moisés. Trouxe aqui o Joséfo dizendo que os essênios fariseus também. A lei de Moisés tinha que ser seguida à risca. Aí, segundo século para diante, mesma coisa. Para o judeu, a lei da Torá era importante. Para os romanos, os gentios, não. Cadê as merda do judeu cristão aqui, pessoal? Cadê essa galera? Mas, França, eu tenho certeza que você vai achar judeu cristão no manuscrito do Mar Morto. Então, vamos ver lá. Não, manuscrito aí não. Aí não, né? Manuscrito do Mar Morto não tem cristão. Não tem como. Impossível. É antes. Vamos achar aqui um judeu cristão. Aqui agora a gente está falando ali, manuscrito do Mar Morto, entre o século 3 antes da Era Comum até 68, na Guerra Judaica. O que os membros da comunidade Qumran, que lutaram contra as legiões flavianas entre 66 e 73, pensavam sobre as leis de Moisés? Comentário sobre Abacuque. Pecher sobre Abacuque, traduzido por nosso amigo Vermes. Diz assim, onde está escrito aqui em branco, aqui é porque tem falhas, tá? No próprio papiro. Diz assim, interpretado, isso diz respeito àqueles que foram infiéis junto com o mentiroso na medida em que não ouviram a palavra recebida pelo mestre da justiça. Aqui ele está se referindo aqui a judeus, mas em breve vocês vão ver ele falando também dos romanos.
precedente da boca de Deus, e isso diz respeito aos infiéis da nova aliança, na medida em que não acreditaram na aliança de Deus e profanaram o seu santo nome. E da mesma forma, esse ditado deve ser interpretado como concernente àqueles que serão infiéis ao final de 6 dias. Eles, os homens de violência e os rompedores da aliança, não acreditarão quando eles ouvem tudo o que vai acontecer à última geração, desde o sacerdote, cujo coração Deus colocou compreensão para que ele pudesse interpretar todas as palavras de seus servos, os profetas, por meio dos quais ele predisse tudo o que aconteceria ao seu povo e à sua terra. Nós lemos esse pergaminho aqui no VOB, esse pergaminho aqui, comentário de Abacuque. Pois, eis que os desperta os caldeus, ou seja, os gentios, aquela nação amarga e apressada. Interpretado, isso diz respeito aos Kitim. Quem são os Kitim, pessoal? Os Kitim são os romanos, que são rápidos e valentes na guerra, causando a morte de muitos. Todo mundo cairá sob o domínio dos Kitim, dos perversos. Eles não devem acreditar nas leis de Deus. Eles, os Kitim, os romanos, não devem acreditar nas leis de Deus. Ué, Francis, mas os cristãos judeus também não acreditavam, Francis? Ó, lembrando que há um severo debate, há uma maioria, né, que vai interpretar os Kitim, que podem ser os romanos, mas há uma grande parte também que não interpretam dessa forma, tá bom? Até porque, por exemplo, quando você pega ali os macabeus, eles eram pró-romanos, muitos judeus eram pró-romanos. Os essênios tinham uma relação estranha e conturbada, difícil, com essa questão romana, mas quando nós estamos falando dos Kitim, nós podemos estar falando de outros povos que também estavam ali disputando o território. Mas, como falando, há aqueles que sim vão dizer que caldeus ali é uma metáfora, assim como Babilônia vai virar uma metáfora para Roma, assim como caldeus vai virar uma metáfora para romanos também, assim como Kitim pode se referir a eles também. Porém, não é pleno consenso aqueles que discordam disso. E menos ainda cristãos, né? Porque cristãos não existiam. Não tem como ser cristãos. Aí eu vou discordar respeitosamente do Francis. Cristãos é impossível. Os manuscritos do Mar Morto estarem falando de cristãos. Não tem como. Impossível. A própria Roma falar de cristianismo nesse sentido. A essa época é literalmente impossível ser. Não tem como ser. E que marcharam pela largura da terra para tomar posse das habitações que não são suas. Coluna 7, que vai dizer o seguinte: se demorar, espere, pois mar certamente virá e não chegará atrasado. Interpretado, isso diz respeito aos homens de verdade que guardam a lei, cujas mãos não afrouxarão no serviço da verdade, quando a idade final é prolongado. Seria o quê? Claro, Antíoco Epifânio. Seria referindo-se ali a esse período. Alguns vão defender que é para a questão ali de Antíoco Epifânio. Todas as eras de Deus alcançam o seu fim designado, como ele determina para eles nos mistérios de sua sabedoria. Vocês percebem que chocante isso? Os Kitim, se você não sabe, Kitim era uma relação aos romanos. E ele está dizendo, olha, esses Kitim não aceitavam a Torá. Se os Kitim eram romanos e não aceitavam a Torá, o que nós fazemos com os judeus cristãos que também não aceitavam a Torá? Muito bom o vídeo do Francis. Aqui também é uma pequena argumentação, né? Os romanos, eles foram toleráveis em determinada medida com a prática da lei judaica, não havendo insurreição. Já na época de Antíoco Epifânio, aí não, meu amigo, aí nega tudo, come carne de porco, nega tuas leis, nega tudo,
vocês têm que ser assimilados e ponto final. Então tem essa diferença também do período de Antíoco Epifânio para o período romano. Por isso que há esse debate. Meu pensamento ali não se refere aos romanos. Como eu falei, existem acadêmicos que vão dizer que possa ser, e existe um outro grupo que vai dizer que não. Talvez eu possa trazer um vídeo específico, investigativo sobre esta questão, até perguntando ali, né, sobre a origem do termo quitim, como é no hebraico, no aramaico, melhor dizendo, ou consultar ali o José Alessandro, outras pessoas, para a gente investigar melhor esse tema, mas é claro, o vídeo do Francis é excelente, são ótimas observações a se fazer e a se pensar dessa incipiência, dessa origem do cristianismo. Se inscreva no canal Multiversal Flaviana, se inscreva lá, hein? Você tem a obrigação de escrever lá, também tem o Ave Roma do Scania. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Claro, meu amigo ateu e meu amigo agnóstico, obviamente. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim, de boa, tá tudo certo. Desejo, então, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead